Palavra do dia. 29 de setembro de 2025, segunda-feira. Olhos no alto. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto. Reflexão pastoral. Manter os olhos no alto não é fugir da terra, é interpretá-la à luz do céu. Quando a mente se ocupa com as coisas do alto, justiça, paz, compaixão, as prioridades se ajustam e a vida ganha simplicidade. O coração humano anseia por descanso, e o silêncio diante de Deus não é evasão, mas encontro. Quando nos aquietamos, a mente se reordena e os medos perdem força. A oração silenciosa não precisa de muitas palavras, precisa de presença. É como sentar-se à beira de um rio e permitir que a água, com sua constância, lave ansiedades antigas. Na tradição cristã, o descanso em Deus sempre andou junto do serviço ao próximo, porque o silêncio verdadeiro fertiliza ações de amor. Orar sem cessar não é repetir fórmulas, é manter o coração sintonizado. Trabalho vira altar, trânsito vira capela, descanso vira gratidão. Quando a respiração acompanha a oração, a ansiedade perde o comando, e as decisões amadurecem. Deus é especialista em mesas no deserto. No lugar seco, Ele faz brotar fontes. Alegre-se no Senhor e lembre que a escassez não dá a última palavra. A fé nos educa a enxergar sinais de graça onde ninguém vê. A sabedoria que só floresce quando sossegamos. Entre ruídos, Deus sussurra. Aquietar-se é um ato de fé. Abrimos mão de controlar tudo para ouvir aquele que sustenta tudo. Desse lugar de descanso, nossa ação ganha foco e misericórdia. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática. Pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado,
ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática, pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática, pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática, pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática, pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática, pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Aplicar esta palavra hoje significa transformar convicção em prática, pedir perdão, partilhar um pão, escutar de verdade alguém cansado, ou dizer não ao que rouba a paz. A vida espiritual cresce na constância. Pequenas fidelidades, cultivadas com alegria, modelam o coração segundo Cristo. Se cairmos, levantemo-nos com humildade e recomeço. Oração. Senhor, mantém meus olhos no alto para viver com propósito. Amém. Desafio do dia. Revise sua agenda e remova um compromisso que não gera vida. Use o tempo para servir alguém. Se esta palavra falou com você, curta, compartilhe e ative as notificações em nossa playlist Palavra do Dia.